João Vasconcelos, secretário de Estado da Indústria, vai estar em São Pedro do Sul na próxima segunda-feira. Ao que a Lafões apurou, o governante irá almoçar com empresários locais, irá igualmente marcar presença na cerimónia de apresentação do Parque Empresarial de Pindelo dos Milagres e ainda do projeto de investimento previsto para a antiga fábrica de resina de Figueiredo de Alva. João Vasconcelos irá ainda presidir a inauguração oficial do Centro de Incubadora de Empresas de São Pedro do Sul, localizado nas Termas. Ainda nas Termas, o secretário de Estado irá visitar o Centro de Dermocosmética e Bem-Estar e participar no lançamento de novos produtos Aqua. Está ainda prevista uma visita à empresa Casa do Aido. Luís Vasconcelos, presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, está no último ano de mandato. O autarca oliveirense, em consequência da lei de limitação de mandatos, não poderá ir a votos nas autárquicas do próximo ano, pelo menos como candidato a presidente de Câmara. No passado sábado, Luís Vasconcelos foi o convidado do programa da Lafões Conversa Solta. Questionado por José Carlos Chá, o edil oliveirense diz que ainda não chegou à altura do anúncio do futuro candidato do PSD à Câmara de Oliveira de Frades, mas não esconde que no processo de escolha irá dar a sua opinião. O autarca oliveirense voltou a criticar a lei de limitação de mandatos, afirmando mesmo que é uma lei pouco democrática. Repara, no momento certo, como sabe e como já ouviu, e muito recentemente o presidente do partido que me apoia, que eu faço parte, ainda não foi escolhido, ainda não foi encontrado um momento para essa divulgação no momento certo. Será indicado. É evidente, eu como naturalmente terei uma opinião, claramente, contudo, e no meu conselho sempre foi feito dessa forma, digamos, funciona a democracia e a democracia diz que a maioria é que ganha, por isso a maioria das opiniões será prevalecida, por isso na maioria... Mas pretende sugerir alguém? Vou dar a minha opinião, claramente terei que dar a minha opinião, também se for necessário ajudar, estarei para ajudar, contudo, claramente, o que eu, digamos, para mim o que seria melhor era, como se diz, deixar as chaves e ir-me embora. Repare, ainda agora transmiti que não há ninguém que tenha feito aquilo que nós, não sou eu, repare, foi uma equipa que foi sendo reestruturada, foi sendo alterada, foi sendo modificada, mas foi uma série de, não só da equipa do Executivo, como dos colaboradores do município, que conseguimos ao longo de 12 anos, como digo, fazer 48 obras, com valores acima de 350 mil euros, coisa que nunca ninguém fez, mas volto a dizer, nem nunca mais ninguém vai fazer no meu concelho, por isso estamos orgulhosos daquilo que fizemos, satisfeitíssimos. Mas tu não concorda muito com este impedimento de dar a candidatura? Porque eu acho que isto não é democrático, simplesmente por isso. Só para lhe dar um exemplo, a nossa comunidade intermunicipal, quando começou, ainda não há muitos anos, os 14 elementos que fazem parte eram todos do PSD, do partido que me apoia. Neste momento, repare, 8 municípios são do Partido Socialista, 5 nossos do PSD, por isso 8 Partido Socialista, 5 PSD e 1 independente. Isto significa que muita gente que entrou quando eu entrei, ou a maior parte, saiu. Eu só me encontro, eu e o Presidente da Câmara de Sato. Todos os outros. Porquê? Porque a população achou por bem que não estava em condições de continuar. Por isso a própria população é que escolhe. Isso é que é democracia. Isso é que é democracia. Mas a lei é essa e nós temos que cumprir, como é óbvio, nem deixa de ser, e daqui por um ano estarei a executar outras tarefas que as minhas e da minha profissão, que é ser professor. Luís Vasconcelos, em declarações à Lafões, afirmando que irá dar a sua opinião sobre a escolha do candidato do PSD para a Câmara de Oliveira de Frades. Depois de uma primeira apresentação em Vozela, a carta gastronómica da região de Lafões foi apresentada no passado sábado em São Pedro do Sul. A obra, da responsabilidade da Confraria Gastronómica de Lafões, foi apresentada no auditório Isabel Silvestre, no Polo Escolar de São Pedro do Sul. Durante a cerimónia, Teresa Sobrinho, vereadora com o pelouro da cultura da autarquia são pedrense, deu os parabéns do município pelo trabalho realizado e sublinhou o apoio da autarquia a esta publicação, apoio esse que se traduzirá na aquisição de diversos exemplares. É com muito gosto que apoiamos esta iniciativa por parte da Confraria. A própria Câmara Municipal irá adquirir exemplares desta carta gastronómica. Eu já consultei
já tirei de lá algumas receitas, passada semana já fiz uma, porque realmente nós todos provamos estas iguarias e às vezes queríamos fazer e não tínhamos a receita original. Daí a sua importância. É uma obra que irá ficar para as gerações futuras e por isso está de parabéns a confraria, estão de parabéns todas as pessoas que se envolveram neste projeto e o município de São Pedro tem muito prazer em o apoiar e em adquirir os exemplares da referida carta. O grão-mestre da confraria, João Oliveira, realçou o trabalho de fundo realizado nesta obra que retrata a história da alimentação na região ao longo dos anos e recolhe o receituário autêntico desta região. É um documento de fôlego que aborda a história da alimentação da região, desde os primórdios até os dias de hoje. É um trabalho de investigação elaborado pelo Dr. Jorge Adolfo. É um registro fidedigno e autêntico do receituário recolhido junto de diversas fontes da região, que constitui uma herança, um testemunho, um legado das gerações ancestrais às vindouras. É a preservação e, simultaneamente, a ponte para manter viva a tradição de uma culinária que foi criada com os produtos endógenos, moldados em função das disponibilidades locais. É um livro para se ter na cozinha dos restaurantes e hotéis, mas também na cozinha das nossas casas. As receitas são de simples confecção e o sucesso é garantido desde que os produtos sejam de boa qualidade. Desejamos que o lançamento da carta seja uma inspiração para a restauração, para que tenha nas suas emendas os pratos mais representativos da região. A gastronomia é um meio eficaz na divulgação e promoção turística da região. O livro é também esteticamente uma obra de arte que ombreia com as melhores edições de obras idênticas. As fotografias dos pratos e as gravuras da capa são de ilustres nossos confrades. Refiro-me respectivamente ao mestre Homem Cardoso, nome que dispensa qualquer apresentação, e ao grande artista desaparecido recentemente, David de Almeida, dois vultos da cultura nacional. A execução desta obra contou com a colaboração de entidades públicas, privadas e pessoais que constam no livro e no Run-Lab que nós temos ali atrás e que muito agradecemos. João Oliveira, o grão-mestre da Confraria dos Gastrónomos de Lafões. O investigador e historiador Jorge Adolfo foi o coordenador desta publicação. Durante a sua intervenção, no passado sábado, Jorge Adolfo afirmou que este era um trabalho inacabado e desafiou a Confraria e autarquias locais a lhe darem continuidade. Isto é um trabalho inacabado, portanto, isto é um trabalho... É um primeiro passo, digamos, é uma primeira pedra numa obra que é para continuar. Portanto, é um trabalho que foi desenvolvido ao longo de um certo período. Há muito mais aspectos que podem ser explorados e desenvolvidos e aprofundados. Isso terá que ser feito no futuro, com a gastronomia, com as autarquias, com as instituições aqui da região, no caso concreto de Lafões. Portanto, é um trabalho inacabado. Há muita coisa que certamente não encontrarão na Carta Gastronómica, mas penso que é uma obra que tem dignidade. Acima de tudo, o meu propósito é que tenha dignidade, ou foi esse propósito que me orientou, que tenha dignidade. Não foi fácil de fazer, porque, como devem, eu também no domingo referi isto, como sabem, até ao início do século XX, até às primeiras décadas do século XX, quem é que apontava por escrito as receitas? Ninguém. Porque as pessoas não sabiam, por isso, simplesmente ler nem escrever. A maior parte das pessoas, a maior parte dos portugueses, em 1910, quando é implantada a República,
mais de 75% dos portugueses não sabiam ler nem escrever. E aqui na região de Viseu, essa taxa de analfabetismo ainda era maior, e aos 90%. Eu estudei isso, por exemplo, na cidade de Viseu, no concelho de Viseu e cidade, e no concelho e cidade de Viseu, a taxa de analfabetismo no início do século XX, em 1910, em 1920, era superior a 80%. Portanto, as pessoas não iam escrever, eu deito um bocadinho de azeite e depois sal. Não, as pessoas sabiam fazer, porque tinham sido ensinados pela mãe, pela avó, pela bisavó. Portanto, aprendiam naturalmente no saber fazer. Era um saber empírico, do saber fazer, da prática. Só depois, quando começam algumas senhoras da vila ou da cidade, sobretudo, portanto, já que tinham ido à escola, que tinham aprendido a ler ou a escrever com preceptores, começam também a tirar assim a escrever assim uns caderninhos, essas notas, esses apontamentos de receitas especiais, porque aquilo que era o cotidiano, o que os trabalhadores comiam quando andavam no campo, eles não iam escrever a receita disso. Isso era uma coisa como há muitas coisas que nós fazemos hoje, que não escrevemos porque é tão óbvio. Eu não vou escrever que vou ali ao café, que pago com uma moeda de 50 cêntimos um café, depois rasgo o papel, deito o açúcar. Não vou escrever nada sobre isso. Da mesma maneira como também cozinhar, não se escrevia, não se apontava como é que se fazia um arroz de feijão. Isso toda a gente sabe, todas as mulheres sabiam fazer. Bom, e então eu gostava de concluir dizendo que o futuro, costuma-se dizer, o futuro a Deus pertence, o futuro da confraria também passará por outros trabalhos, outros apontamentos editados. É importante editar porque é uma memória que fica. Jorge Adolfo, investigador e historiador que esteve a coordenar a elaboração da Carta Gastronómica de Lafões, que foi apresentada em São Pedro do Sul no passado sábado. O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, disse ontem aos empresários de Aveiro que lutam pela ligação ferroviária na Salamanca que o governo deu indicações à Infraestruturas de Portugal para parar os investimentos. Luís Montenegro esfiou uma delegação de deputados do PSD que se reuniu ontem com responsáveis da Associação Industrial do Distrito de Aveiro para auscultar anseios e preocupações. Luís Montenegro garantiu ter tomado boa nota e apoiar os empresários da região que pretendem manter na agenda o projeto de ligação ferroviária entre Aveiro e Salamanca em bitola europeia para o transportes de mercadoria. Luís Montenegro disse sensibilizado para a importância do projeto, mas observou que com o atual governo o investimento público está estagnado. Durante o encontro foram igualmente debatidas questões como a cobrança de portagens no conhecido pórtico do estádio na A25, a discriminação das associações empresariais nos apoios às medidas de eficiência energética e medidas de apoio ao setor empresarial. Entretanto, o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme de Oliveira Martins, disse ontem que o governo está a trabalhar na candidatura da ligação ferroviária de Aveiro a Salamanca. Segundo aquele governante, é totalmente falso que o governo tenha dado orientações para adiar o investimento nas infraestruturas ferroviárias, contrariando assim as declarações feitas também ontem aos empresários da região de Aveiro sobre aquela ligação ferroviária pelo líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro. Segundo o secretário de Estado, não está nada na gaveta, antes pelo contrário, o investimento é para avançar e os 2 corredores internacionais são prioridades do governo a concretizar nos próximos anos. O deputado do PCP, António Filipe, considerou ontem que a reabertura de 3 tribunais no distrito de Viseu, encerrados durante a última reforma do mapa judiciário, representam uma grande vitória para os cidadãos e mostram que vale a pena lutar. Esta é uma grande conquista para os cidadãos do distrito de Viseu. Significa que vale a pena lutar, que vale a pena insistir, apontou. Os deputados António Filipe e Ana Virgínia estiveram ao longo do dia de ontem no distrito de Viseu, onde se reuniram com advogados e outros operadores de justiça do Concelho de Armamar, ainda com o presidente
presidente da Câmara de Rezende e também com responsáveis da delegação de Viseu da Ordem dos Advogados. Lafões FM. Por si, damos todas as notícias. Lafões FM. Mesmo as más. Doa a quem doer.